Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a este sábado maravilhoso, neste setembro. Novamente me cabe aqui falar, porque esse é um mês marcante. Setembro amarelo é considerado hoje pela humanidade um mês de reflexão, conscientização sobre o suicídio. Mas nós temos que entender que o suicídio em si, ele é um resultado final de algo que já vinha acontecendo há um bom tempo. Fala-se muito na prevenção do suicídio. Mas como é que ocorre esta prevenção? Não tomamos, de repente, um remédio? Como é que a gente descobre, não é? Mas nós aqui, dentro da doutrina espírita, podemos dizer que a prevenção para o suicídio começa com o esclarecimento, começa com o conhecimento. E podemos dividir esse conhecimento em dois momentos. Primeiro, eu posso não entender, porque eu ainda não estudei para compreender. Mas a vida continua pós o túmulo. Aquele que comete o ato do suicídio, ele, achando que estará se livrando em direção ao nada, muito pelo contrário. Logo após o ato, se encontrará tão vivo quanto antes. Se encontrará muito mais perturbado pelo que levou ao suicídio, porque ele vai verificar que não terminou, que continua. Mas nós temos a prevenção. Quando eu digo conhecimento, o Evangelho, tu ter um lar, uma casa, onde as famílias habitam em paz e tranquilidade, isso vai gerando uma questão magnética na volta, podemos assim dizer, de amor, de tranquilidade, aonde as ideias que muitas vezes chegam àquele que se encontra em um momento, uma devida preocupação, a ideia do suicídio, ela é automaticamente repelida. Então, muitas vezes, nós ficamos nos perguntando, será se um dia na minha família alguém vai ou não se suicidar? Mas como eu não sei, é melhor eu prevenir. E aí, te diria, um grande conselho que eu daria, para que possas deixar a tua casa um lugar mais tranquilo, de paz, é o Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar, para quem não conhece, não entende? O Evangelho no lar, ele ocorre da seguinte maneira: em determinado data e horário da semana, segunda, terça, quarta, domingo, qualquer horário que você possa dispor para fazer sempre no mesmo horário. Naquele horário, reúna-te, tu, contigo mesmo, ou com mais alguém que se encontre na casa disposto a fazer. Abra o Evangelho e leia, se possível, em voz alta. Durante 5 a 10 minutos, faça uma prece de abertura, uma prece de encerramento como agradecimento. Isso é o Evangelho no lar, que tem uma força maravilhosa que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender, que pode evitar muitos males, podemos assim dizer, e ao mesmo tempo que ele vai purificando o ambiente do lar, ele também vai esclarecendo a nós mesmos com o conhecimento. Então, não quero me alongar muito, convidar a todos nesse momento a levar o pensamento ao Mestre Jesus, rogando a Ele que nesse momento, Senhor, derrame as Tuas bênçãos de luz sobre esta casa, derrame as Tuas bênçãos de luz sobre todos esses irmãos que nesse momento cogitam em sair da existência, que eles possam ter a inspiração para procurar uma ajuda, um conhecimento, a compreensão,
para enfrentar as dificuldades que estão passando neste momento. E com a permissão da mentora da nossa casa, essa equipe que nos acompanha, nós damos por abertos os trabalhos de hoje, passe de palestra. Muito obrigado, que assim seja. Hoje eu quero uma notícia. Boa tarde a todos, um bom início de noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 27, Pedi e obtereis. Pedi e obtereis, penúltimo capítulo deste livro magnífico, deste livro gigantesco, essa obra primeira que nos acende a luz interior, que nos faz enxergar o farol ao qual nós pertencemos, que nos faz nos remeter de volta ao Pai, de volta ao nosso interior e os primórdios de nós mesmos. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que tem vida própria. Ele resplandece, ele restabelece, ele ressurge e ele faz reavivar a vida que habita dentro de nós. Isso é uma figuração de palavras para expressar e dizer a nossa vontade íntima de voltar à vida, de enxergar as coisas que nos rodeiam como presentes divinos, como instrumentos da vontade do Senhor, que nos faz enxergar este homem esplendoroso, gigantesco, amoroso, infinitamente bom, mesmo que ele mesmo não queira que os chamemos de bom, mas é impossível não nos remetê-lo a ele, a este pensamento. Esta bondade infinita, este amor imenso, esta personalidade, este caráter que é Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta Jesus, não apenas como aquele que morreu na cruz por nós, não aquele que veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, mas ele apresenta o homem que é o guia, modelo e exemplo fiel do que um dia cada um de nós alcançaremos em ser. Pensar em angelitude, pensar em existências pós o hominal, a próxima cadeia evolutiva, não precisamos nem sair de onde estamos. Abra o Evangelho segundo o Espiritismo e se deleite com a presença viva de um anjo. E esse anjo é Jesus. Que possamos ter isso sempre em mente, toda vez que procurarmos reclamar de nossa humilde existência. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos nos rebaixar, nos enxergar como pequenos para podermos nos exaltar, para podermos ser exaltados um dia por Ele. Buscar enxergar quem nós somos é fundamental para que a gente possa progredir na senda do bem, do amor, do progresso, da evolução. Pedi e obtereis nos ensina a pedir,
nos ensina a orar, nos ensina a nos religar com Deus, com os espíritos superiores que dirigem a nossa existência, que trabalharam durante milênios para construir esta morada linda que nos serve de casa e abrigo, que é o nosso planeta. Estava eu pensando agora no céu azul, nos raios solares, no verde de cada folha, de cada árvore, nos tons terrosos, infinitos, que nos servem de tapete. De tudo aquilo que conseguimos extrair desta natureza linda e maravilhosa que foi nos dado de muito bom grado, que é o nosso mundo, nosso planeta. E de todas essas leis naturais infinitas que nos instigam a cada momento a desenvolvermos os nossos intelectos, a nossa inteligência, para fazer desdobrar monumentos que nos ajudam a atravessar as intempéries que este mundo ainda agreste nos proporciona. Invenções infinitas nós estamos propostos a desvendar, porque infinito é os elementos primordiais de que é feito esta vida, de que é feito este plano, este mundo material interligado com o mundo espiritual de infinitas possibilidades. O que ainda vamos transformar esta matéria primitiva com estes elementos que foi nos dado de muito bom grado? E hoje eu pergunto a mim primeiramente, e o que eu tenho feito além de reclamar, além de pedir, além de chorar, de implorar, de espernear, de não saber me colocar perante toda esta exuberância? Aonde os meus olhos estão focados, que eu não consigo ver tudo isso? Aonde meus ouvidos estão sintonizados, que eu não consigo ouvir? Aonde os meus sentidos estão direcionados, que eu não consigo me conectar com o Criador? Se eu estou dentro da sua criação, se eu sou sua criação, para onde minhas antenas estão apontadas? Sair deste casulo, deste egocentrismo em que eu me coloquei, é o primeiro passo na minha concepção para entender o capítulo Pedi e obtereis. Entendermos primeiro mecanismos da prece, porque é através da prece que nós pedimos. Através da prece nós exaltamos e nos colocamos perante aos espíritos, aos santos, a esses amigos espirituais que estão dispostos a nos ajudar, a nos amparar, a nos acolher de muito bom grado. Primeiramente, entender transmissão de pensamentos. O ar ao qual nós respiramos
é o condutor da minha voz. A minha voz gravita e vibra, e este ar, esta atmosfera, o leva até um certo ponto. A minha voz é ouvida dentro desta casa. Fora dela eu precisaria de algo que me ajudasse a elevá-la. O ar ao qual eu respiro e que serve de condutor desta voz, ele é circunscrito. Ele não ultrapassa certos limites. Já o fluido cósmico universal, que é o condutor do pensamento, para ele não existe barreira. Para ele não existe planos material, espiritual. O fluido cósmico universal é o condutor, é como se fosse o ar que nós respiramos. O fluido nos banha e nós estamos mergulhados nele, como se fosse um oceano. E os nossos pensamentos vibram. Ele conduz. E entendendo esse mecanismo simples, nós conseguimos entender como que funciona um pedido e uma prece. E nós precisamos parar e pensar. Com tanta dor no mundo, com tanta fome, dor, sofrimento, distúrbios mentais, espirituais, loucura, obsessões, suicídio. Seria justo eu pedir um carro, uma casa, dinheiro no banco, uma viagem, um tênis, um celular, um computador de última geração? Não que não devamos querer isso. Não, não é isso. Porque se Deus nos deu a capacidade de inventarmos cada uma dessas coisas, é porque nós temos condições e muita de adquiri-las com a nossa própria inteligência, vontade, força e ação da vida. Entendermos que o trabalho nos traz recompensas e que através dessa recompensa nós podemos obter tudo o que desejarmos. Simples assim. Mas o trabalho é a peça fundamental para que isso aconteça. E tu precisa ter ânimo, força, coragem. Porque muitas vezes nos encontramos nos limites de nossas forças. Aonde nosso emocional, psicológico já não nos ajudam mais. Aonde estamos imersos em nós mesmos, aonde as dores da alma nos sufocam e nos espremem. Neste momento, nós nos recolhemos no nosso quarto íntimo, que é o nosso coração. Dobramos os nossos joelhos, que é a nossa submissão a Deus, a nossa resignação. E aí pedimos. Pedimos força, coragem, capacidade, inteligência, resignação. Pedimos bênção, que Deus nos abençoe, que me ajude a ser melhor todos os dias, que me perdoe todas as faltas que eu fiz
até então. Tudo de ruim que eu cometi ao meu irmão, me perdoe neste momento. Eu ainda preciso me modificar. Me ensina o caminho. Eu preciso me erguer do chão aonde eu me encontro. Moralmente. Moralmente perdido na escuridão, na desilusão. Nosso pensamento e o fervor de nossas orações são transmitidas numa velocidade incrível, através desse fluido que nos banha e chega a quem for destinado a chegar. Eleva-se a mundos e planos superiores, aonde espíritos maravilhosos que nos acompanham a jornada, que não nos abandonam em momento algum, recolhem e sentem no íntimo a nossa sinceridade e nos enviam toda a energia necessária para que nós possamos fazermos as melhores escolhas. A ajuda dos céus não vem através de milagres. Não vamos dormir pobres e acordar ricos. Não vamos dormir enfermos e acordarmos saudáveis. Vamos receber orientações. É isso do que necessitamos. Porque quem deve fazer as escolhas somos nós. Quem deve ser responsável pelo seu livre-arbítrio, pela sua livre escolha, somos nós. Espírito algum interfere nas nossas resoluções. Nós nos deixamos levar por livre e espontânea vontade. O livre-arbítrio é o maior, eu vou dizer, presente que Deus poderia ter nos dotado. Porque através deles nos distinguimos um dos outros. Através deles somos únicos. Porque cada um de nós temos um caminho e um destino a seguir. Cada um de nós temos uma jornada e uma senda distinta uns dos outros. E quando escolhemos certo, os caminhos se abrem de uma maneira, aí sim podemos dizer, milagrosa, esplendorosa, divina. Mas isso nada mais é do que fruto de boas escolhas, fruto de boas resoluções. Se tu dá o bem, tu recebe o bem. Se tu faz o certo retorna. É lei, é mais uma lei de ação e reação. Então que possamos nós primeiramente louvar a Deus. Através da prece nós podemos fazer 3 tipos de pedido. Nós podemos louvar a Deus,
agradecer a Deus e pedir a Deus. Deveríamos nós, ao acordarmos, todos os dias louvar a Deus. Eu sei que nós temos o costume de agradecer. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Deus, por tudo que me deste. Mas louvar a Deus, agradecer do íntimo, nos orgulharmos da sua criação, parabenizá-lo por tudo que fez e faz, por tudo que construiu e constrói, por tudo que se desdobra do seu pensamento infinito, ao qual nós não estamos nem perto de conseguir compreender. Agradecer ao céu azul, ao ar, às folhas verdes, aos tons terrosos da terra, o mar azul, a água que refrigera a alma. Tu és misericordiosamente maravilhoso, meu Pai. Pedir força, coragem, ajuda-me. Ajuda-me a ser mais forte, firme, corajoso. E aí agradecer. Agradecer pela vida que me deste, pelas provas que atravesso, pelo sofrimento que me faz crescer, pela dor que me faz voltar em mim mesmo, pelas leis incutidas em minha alma, que jamais se apagarão, porque eu já nem sei mais se eu sou elas ou elas sou eu. De tão grandioso que isso se torna quando eu entendo e compreendo que Deus é o Senhor da minha vida. E aí eu já não sou mais tão orgulhoso, tão egocentrista e tão vaidoso, achando que sou o máximo, que se não fosse a minha máxima inteligência eu não faria, eu não conseguiria, eu não teria. Aí eu já me submeto à sua vontade. Se apraz ao Senhor que hoje eu caia e rale os meus joelhos, isso me faz feliz, Pai. Porque se tu permitiste que eu caísse e me machucasse, foi porque tu achas que isso é o que vai me ensinar a andar melhor. Da próxima vez, eu escolherei o outro caminho. Porque eu sei que ali tem pedras e eu vou tropeçar e vou cair. Nada se perde no ensinamento de Deus. Nada se perde quando nós passamos milênios estacionados num único pensamento, num único momento de uma tragédia única de nossa existência, aonde tudo acaba e nós vivemos então num looping de um tempo que não termina nunca. Nós entendemos que esse milênio inteiro não foi em vão quando despertamos, porque serviu de aprendizado, de amadurecimento, de esclarecimento, de fortaleza íntima, para que eu pudesse me erguer as preces
e as orações têm por finalidade educar os nossos desejos, que nós possamos saber pedir, que nós, hoje, compreendendo que cada pensamento é alcançado em qualquer parte do mundo e do universo, espíritos sintonizados com a nossa existência nos escutam e nos entendem e nos atendem, que nós podemos ser mais conscientes e responsáveis nos pedidos aos quais realmente nós necessitamos. Eu vou encerrar com uma prece. Ela é de Maria Dolores e ela é do livro Antologia da Espiritualidade. Eu ouvi Haroldo, em uma palestra, proferi-la e ela é maravilhosa. Eu gostaria de ter falado muito mais coisas, mas o tempo é curto. Então é a oração, a prece. Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fosse espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores entre lamentações, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me aflorescessem na existência seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso. E que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo em que preciso. Não me escute as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor. E sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Muito obrigado, meus queridos irmãos, por mais este momento de entendimento, de prece, de louvor. E que durante a oração aos irmãos, a esta irradiação que será proferida agora, que elevemos nossos pensamentos aos suicidas, tão necessitados tanto quanto nós, mas que essa irradiação hoje seja direcionada a todos que um dia cometeram esse ato. Que assim seja. Então vamos fazer a nossa irradiação. Jesus amado, mestre irmão, rogamos-te, Senhor, nesse momento de amor, que o Senhor derrame as suas bênçãos de luz sobre as casas, sobre os lares. Que lá, Jesus, encontram teus filhos, que lá, Jesus, encontram-se nossos irmãos, necessitados, desamparados, aqueles que ainda estão desorientados nesse caminho, sem saber para onde ir. Que tu possas, Senhor, encaminhar a eles um feixe de amor que ilumine no seu íntimo a sua jornada. Nós sabemos, Jesus, que esta caminhada tão difícil, tão dolorosa,
porque muitos no meio da multidão caminham abraçados com a própria solidão, porque eles ainda não te encontraram. Derrama, Jesus, as tuas bênçãos de luz sobre aqueles irmãos que pela porta do suicídio atravessam em busca de socorro, fugindo, escapando de si mesmo. Que eles possam, ao chegar na espiritualidade, serem amparados, serem acolhidos pela falange de Maria, que lá recolhe todo dia esses sofredores que chegam. Queremos te rogar, Jesus, por aqueles irmãos que dedicaram esta encarnação a trabalhar, a socorrer a esses que se encontram perturbados, desorientados, que eles possam ter paciência e dedicação. Mas rogamos, Senhor, por aqueles que ficam, pais, irmãos, tios, avós, que ficam no sofrimento, que perderam um ente querido, que eles possam encontrar em Ti, Senhor, a consolação, que eles entendam o poder que a oração tem em aliviar o sofrimento alheio. Mas queremos Te rogar, Senhor, para aqueles que tentaram e não conseguiram, que tiveram a segunda chance de continuar encarnados, que hoje se encontram nos hospitais, em clínicas, que eles possam ter a Tua presença de amor, os Teus mensageiros de luz chegando até eles. Queremos Te rogar, Senhor, por aqueles que não tentaram, mas se jogaram nas drogas, nas bebidas, que eles possam também ter as Tuas bênçãos de luz. Mas queremos Te rogar, Jesus, por aqueles irmãos que pela porta do suicídio partiram. Um dia retornarão à matéria, um dia voltarão a este mundo, carregando as marcas do delito da Tua lei. Que eles possam ser amparados em famílias preparadas para recebê-los com todo amor e carinho, com toda atenção. Mas sabemos, Senhor, que há aqueles que irão sofrer no abandono e na rejeição. Que Tu possas sempre manter, Senhor, as Tuas mãos sobre eles. Queremos Te rogar pelos governadores, presidentes e muitos outros responsáveis, Senhor, por transformar esse mundo num lugar melhor, onde as pessoas possam viver com mais esperança, mais paz e tranquilidade, para que gere menos tumulto, agito e incompreensão, para que assim, quem sabe, possa também diminuir o número daqueles que retiram suas próprias vidas.